em Cuiabá, capital do nosso estado. O museu está localizado ao lado da igreja Nossa Senhora do Bom Despacho. O prédio que nós ocupamos, ele é chamado Seminário Nossa Senhora da Conceição. E o museu, ele ocupa a parte superior. Nessa parte superior, nós temos aqui acervos que são do século 18, 19 e 20. E eles são remanescentes da antiga igreja do Bom Jesus de Cuiabá, demolida em 1968. Então aqui a gente tem imaginários, nós temos objetos litúrgicos, celebrativos, que foram utilizados em diversas celebrações nesse templo, como também objetos que vieram da antiga igreja, dessa igreja que eu mencionei, né, a Bom Jesus do Cuiabá, como também objetos que veio da igreja Nossa Senhora do Rosário e também objetos que veio da igreja Senhor dos Passos. Então aqui a gente reúne esse acervo desses templos e também de doações particulares. O museu abriu ao público na década de 80. Então aqui a gente reuniu diversas peças destes períodos setecentista, onde este acervo está em exposição à população no horário das 9 às 18 horas, normalmente como o museu funciona. E neste período de pandemia, nós estamos produzindo conteúdos para a internet, onde vocês podem nos acessar em todas as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, como também agora no TikTok, né, que a gente entrou nessa campanha em parceria com a TikTok, com o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, na campanha #Museus Sem Fronteiras, né? Vamos aí acompanhar essas lives que os museus estão fazendo, as programações que eles estão postando. E o Arte Sacra não podia ficar de fora, né? Então a gente veio hoje mostrar um pouquinho do museu para vocês, mas o nosso foco dessa live, ele está nos altares que nós temos aqui, que são remanescentes da igreja Nossa Senhora, que é remanescente da igreja do Bom Jesus de Cuiabá, e são tombados pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. E eu vou mostrar eles para vocês, tá? Vem comigo, vamos lá? Então, aqui a gente ainda está num corredor que tem algumas peças em exposição, que nós temos uma cena do batismo, que é de Jesus e João Batista. Aqui atrás a gente tem umas imaginárias, que inclusive fez parte de um vídeo nosso do TikTok, o pessoal limpando com espanador, e assim vai. Então, seguindo aqui, a gente vai começar com um altar neoclássico, que é do século XIX. Esse altar, ele é um de lateral. Esse de laterais, como são esses altares? Quando a gente entra dentro de um templo, do estilo colonial, do período colonial, nós vamos ter sempre na entrada os dois altares de colaterais. Esses altares de lateral, eles fazem referência geralmente aos santos de hierarquia de mais importância na igreja. Então nós vamos ter esse aqui de estilo neoclássico, que ele vem alusivo ao seu trono, o São Miguel Arcanjo. E aqui eu vou explicar para vocês de uma forma mais detalhada, né, o que são as principais características desse estilo, as suas talhas, né, o que compõe o altar, né, e principalmente essa estrutura que é o corpo desses altares, tá? Então eu vou mostrar para vocês, eu vou recuar e vai ficar só a imagem do altar, para que eu possa apontar com essa ponteirinha e ir mostrando. Então o altar, sempre a gente vai ter no seu conjunto de retábulos, que é este caso aqui, ó, isso aqui é um conjunto de retábulos, todo isso aqui, tá? O altar em si, o que nós vamos ter é isso aqui, ó. Já vai ser a mesa, que está aqui do lado direito. A mesa que está aqui do lado direito, que é essa parte.
Essa é a mesa onde ocorrem as celebrações, né? É onde nós vamos ter a mesa do altar, ela ocupa o espaço mais sagrado no templo, né? Expõe o sacrifício, onde é usado para a celebração da missa, né? E aqui está sempre associado o sacrifício, né, de Jesus Cristo que ele fez por nós. Então sempre as mesas dos altares é onde ocorrem as celebrações, tá? Posterior, os retábulos, eles são montados acima das mesas, tá? Aqui nós vamos ter uma pilastra aqui de lateral, ó, que vocês observarem, essa pilastra aqui na lateral, essa pilastra, ela traz uma composição que vem na lateral da mesa, para que depois acima dela comece todo o processo da montagem dos retábulos, tá? Voltando aos retábulos, nós vamos mostrar como eles são compostos. Aqui nós vamos ter, primeiro, a base. A base é essa parte de baixo, aqui toda essa parte de baixo, ela é chamada de base. Nós vamos ter na base pilastrinhas, que são essas pilastrinhas de baixo, com detalhes aqui fitomórficos. Nós vamos ter aqui do lado esta base de coluna com frontão, né? Mais detalhes aqui também. Depois nós vamos ter uma outra pilastra, que é essa pilastra aqui, ó, que já é a pilastra interna. Essa pilastra interna, nós vamos ter a parte onde já vem demonstrando aonde vai ser os detalhes do nicho, né? Aqui nós temos um frontão, né, que é essa peça é chamada de frontão, que vai dar o fechamento ao trono, que é logo superior à parte que nós chamamos de corpo. Já esta parte, ela já vem a ser o corpo, tá? É o corpo do altar. Nós já falamos da base, que é essa parte. Agora essa outra parte superior, que é o corpo. Então no corpo nós vamos ter pilastras externas, né? Essa aqui a gente tem um detalhe de voluta. Essa pilastra externa, ela vai vir com folhas, né, de acanto, alguns detalhes em concha, alguns arabescos, né? E aqui nós já vamos ter a parte que é uma coluna. Esta coluna, ela tem alguns detalhes. Nós temos aqui uma borla, né, que traz uma referência a cortinas, né, ao estilo clássico. E aqui na parte superior nós já temos um capitel. E mais acima, que já é a outra parte que nós chamamos de coroamento, que eu vou entrar em detalhes dela daqui a pouco. Então, na parte interna, nós vamos ter aqui uma outra pilastra com detalhes menores na parte de flores, ornamentos fitomórficos, né? Que fazem essa imitação da natureza. Eles já vão ser mais contidos, né? A gente vai ter já uma talha mais lisa, com menos detalhes, linhas mais retas, né? A gente tem essa observação. E se vocês observarem na coluna que eu mostrei anteriormente, nós vamos ver que há detalhes de uma pintura chamada marmorina, que faz essa imitação do mármore. Aqui também, nesta coluna na parte de baixo, nós vamos ter o detalhe em azul, né? E na parte superior, o detalhe em vermelho. Na parte interna deste fechamento, se vocês observarem, a gente tem aqui a imagem de São Miguel Arcanjo, né? Porque este altar, ele recebe o nome de São Miguel Arcanjo, e ele foi construído pela Irmandade de São Miguel Arcanjo e Almas. Aqui nós temos o trono, né, que é o primeiro trono, nós temos o segundo, e essa parte toda que ainda está no corpo, nós chamamos ela de camarim, tá? Camarim ou nicho, né, que é essa parte interna, aonde a imagem está, né?
Subindo, já indo para a parte do coroamento, que é essa parte aqui que eu destaco para vocês, aqui na parte superior, onde está essa luzinha vermelha do laser. Essa parte aqui nós já vamos ter o coroamento, ó. Toda essa parte, ela já é o coroamento, tá? Essa parte para cima. Então aqui nós vamos ter, continuando aqui, nós vamos ter a continuidade da pilastra. Nós temos aqui uma pianha, aonde nós temos um anjo na parte superior, e lá na parte superior a gente tem um frontão também superior, que é o mesmo formato do frontão inferior que nós vimos, que faz a base do trono. Aqui, se vocês forem observar, essa peça, ela tem o nome de lambrequim, né, que também faz esse coroamento. Aqui tem uma imitação da parte de cortinas, né, esses detalhes. E nessa parte interna, nós vamos ter um arco que traz alguns detalhes de alguns arabescos, né, detalhes citomórficos, volutas, né, que faz essa parte deste coroamento, tá? Se vocês observarem, eu vou recuar um pouquinho mais para trás, que nós temos dois anjos nas duas colunas principais, né, que fecha esse coroamento. A gente tem um anjo do lado direito e do lado direito com papiro na mão, né, que se usava antigamente para colocar as escrituras sagradas, né, e nós vamos ter lá na parte superior uma voluta, né, que faz esse fechamento do coroamento. E na parte superior é chamado de dossel, né, que fecha este coroamento, tá? Então aqui nós temos um exemplar típico que é neoclássico. Ele cria toda uma singularidade formal, né? É uma tipologia própria da época do período do Império. Essa tipologia, ela enriquece e simplifica a talha. Vocês viram que nós temos aqui uma talha bem simplificada, né? Nesse sentido, quando nós vamos para os altares barrocos e já os altares rococó, a gente já vai ter uma diferenciação, né? Aqui já tem essas características clássicas e que nós não vamos ver tanto já no barroco, no rococó. Umas linhas mais retas, menos detalhes, né? Vocês podem ver que tem os detalhes florais, citomórficos, mas são detalhes mais simples, né? Com não tanto rebuscamento na talha, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o altar barroco rococó. Vamos, venham comigo. Aqui nós já temos o altar barroco rococó. Este altar, na antiga catedral, ocupava lugar de destaque de duas imagens. Não é essa que está aí. Essa que está é Santana, né, com Maria Menina. Ao lado direito nós temos já lembro daqui a pouco, né? Nós vamos ter deixa eu dar uma olhada aqui na esquerda, porque aí eu já resolvo para vocês. O São Francisco de Assis, né, de capuz, e nós vamos ter deste lado aqui o Luiz Gonzaga, tá? E do lado direito, São Francisco de Assis. Ao centro, nós temos aqui a imagem, essa imagem ao centro, é a imagem de Santana, né? Ela é chamada de Santana Mestra porque ela tem a mão encurvada, né? E está ensinando Maria Menina, né? Então, provavelmente aqui nós tínhamos um livro, com o passar do tempo se perdeu, né, este livro. Essa também é uma imagem do século XVIII, né? E só que ela não ficava nesse altar. Nós a colocamos aqui, mas ela não era do altar lateral, dos dois laterais, que é esse neoclássico e esse barroco rococó. Ela ficava nos altares de colateral. Então nós a colocamos. E as imagens que estavam antes de destaque na antiga catedral,
era a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Depois foi ocupado o lugar de destaque. Um probleminha técnico, mas já estamos de volta aqui com vocês. Vamos aí, pessoal, vamos participar com a gente, vamos curtir, dar likes aí, compartilhar o nosso vídeo, né? Dessa live com as pessoas. Então, esse altar, que é o Barroco Rococó, ele traz essas características de talha muito diferente do altar, já que é o altar neoclássico que eu mostrei para vocês anteriormente. Vou me posicionar novamente atrás do celular para que eu possa explicar de forma detalhada a vocês alguns detalhes deste altar. Aqui na parte de baixo, nós vamos ter, são chamadas de mínsulas, né? Aonde estão esses rostos desses anjos, né? Essa parte que é a base, né? Nós vamos ter sempre esses detalhes, que são detalhes chamados de antropoformos, né? Que trazem os rostinhos dos anjos, né? Nessas mínsulas que vão fazer base para a pilastra, como também para a coluna. E aqui também a parte de baixo e a mesma forma do outro lado, porque ele vem com uma simetria idêntica, trazendo essa referência. Já aqui, nessa parte, aonde nós temos essa pilastrinha, ó, que está cheia de buquês de flores ao contrário e com detalhes em folha de ouro, né? Porque todos esses altares, eles são em madeira e tem policromia, que são mais cores, como também os detalhes em folha de ouro, né? E são todos buquês. Então a gente traz essa referência fitomórfica que imitam as plantas, né, na talha. Aqui a gente já vai ter uma pianha, né? Essa pianha é a base aonde está essa imagem de São Francisco de Assis. E a gente tem um coroamento aqui na parte superior dela, que é uma abóboda de 180. Depois nós temos aqui uma coluna. Essa coluna é uma coluna torça, já diferente da coluna do neoclássico, que é lisa, que não tem muitos detalhes nesse sentido, fitomórficos, que imitam as plantas, né? As flores, né? E não é torcida, que é o caso dessa. E mais adentro, vocês vão observar que essa outra pilastra, toda cheia de entalhe, olha que magnífico. Isso aqui é um escultor que demonstra com referências clássicas, né? Então, olha só, a gente já vai ter essa madeira que está aqui sendo mostrada a vocês, que é para fazer um formato de composição. Então, a gente fez uma reintegração, não intervir muito nesses altares e mostrar que a reintegração continua de forma original, né, na madeira crua mesmo, que foi feito depois. E a original, que é essa que está repigmentada, né, e que a gente não mexeu nela, só higieniza e conserva, traz essa referência. Aqui ao centro, nós vamos ter o trono, que é essa base que sustenta essa imagem de Nossa Senhora de Santana, que é mãe de Maria. Essa imagem é uma imagem do século XVIII e ela é Santana Mestra. Ela traz uma referência em suas mãos aqui, ó, como se ela tivesse com um livro, né? E fazendo essa leitura a Maria, sua filha, né? Que é a mãe de Jesus. Então, Santana é avó de Jesus, né? E nós vamos ter essa referência nesse trono, tá? E o nicho, né? Nós chamamos essa parte de trono e essa parte onde está envolta a imagem, ela é chamada de trono, tá? E aqui a gente vai para a mesma composição do que eu expliquei a vocês, só que nós vamos ter aqui uma outra imagem que não é Francisco de Assis,
que é São Luís Gonzaga. Na parte superior, que já é o coroamento deste altar, nós vamos ter um anjo em cima da cornija, na parte superior, né? Esse anjo. E assim vai se fechando esse coroamento. Observem, nós temos um capitel aqui, lá na parte superior uma moldura com uma face de um querubim. Aí vamos descendo, aqui a gente também tem outro anjo que fecha esse coroamento. Na parte superior, nós temos arabescos, estão vendo que eles também estão em madeira crua, porque foi feito para poder montar estes altares aqui. Então a gente deixou de forma original. A mesma coisa o dossel lá na parte superior, que fecha esse coroamento, também está na madeira crua, porque foram feitos depois. Como esse altar é do século XVIII, muitas peças se perderam, porque a igreja foi implodida a dinamite, né? A Igreja do Bom Jesus de Cuiabá, em 1968. Então, com isso, para que a gente pudesse montar ele aqui no Museu de Arte Sacra, nós tivemos que fazer essas adaptações, né, de novas talhas, incluir novas talhas e um talhamento novo, né? Mas só que a gente deixa ele em evidência do que é o novo e do que é o antigo. O antigo não é repigmentado, não é dourado em folha de ouro, justamente para que as pessoas consigam perceber o que é o contemporâneo, a talha nova, e o que é a talha antiga, original. Então, observaram a grande diferença deste altar para este altar que eu mostrei no início, que é o neoclássico? O neoclássico, olha a diferença, como eles são bem diferentes em relação a questão de estilo, a questão de detalhes, vê as colunas, percebe as colunas? Como a coluna do neoclássico, ela é uma coluna mais lisa, né? Não é torça, ela remete a influências clássicas, né? Nós já vamos ter florões mais contidos, né? Detalhes em flor, como também aqui, nessa parte dessa pilastra, né? Como nessa outra. Pessoal, eu vou passar aqui para o Eduardo o celular e vocês seguem comigo, tá? Eu vou aqui para outra sala, porque ainda não acabou, né? O nosso tempo está quase se esgotando, mas eu vou mostrar para vocês os que antecediam o arco do cruzeiro, que são os dois de colateral idêntico. Aqui nós estamos numa exposição que é do Clínio de Moura, um artista da nossa região, cuiabano, mato-grossense, e que é de uma comunidade ribeirinha chamada São Gonçalo Beira Rio. Como a gente está passando por aqui, eu achei pertinente apresentar para vocês. Já são imagens de argila, né? São cerâmica, pintadas, policromadas, e a técnica em modelagem. Ele esculpia tudo isso num canivete, né? E é um artista santeiro. A comunidade de São Gonçalo Beira Rio foi onde foi lavrada a primeira ata de fundação de Cuiabá. E a comunidade, a gente tem várias manifestações populares ali, como o cururu e o siriri, né? As galinhas de Angola, pode mostrar, as galinhas de Angola são, e as codorninhas, essas são codornas. A marca do seu Clínio de Moura, né? Também como o santos, porque ele era muito devoto, né? Ele era católico e produzia muitos santos. Então, seguindo, agora a gente vai para os altares barrocos também, são os dois de colateral ao arco do cruzeiro. Aqui do lado direito a gente tem uma mesa, né, de altar, que compunham esses altares.
E aqui nós temos os dois altares, que são os dois altares barroco, idênticos, que antecediam o arco do cruzeiro. Né? Esses dois altares, porque eles ficavam de colateral. O que é? Toda a igreja, quando a igreja é concebida, principalmente nesse período colonial, nós temos pós o arco do cruzeiro, que ela é em formato de cruz, né? Seria a cabeça de Jesus Cristo e para baixo os braços. Então, a parte sagrada é onde nós temos o altar mor. Só que o altar mor dessa antiga catedral, que foi implodida em 1968, ela não veio para cá, que é do Bom Jesus de Cuiabá, né? Ele se perdeu com o tempo. E nós temos esses quatro, que são os dois de lateral, e esses dois que eu estou mostrando para vocês, que são o de colateral, que antecedia o arco do cruzeiro, que era antes do altar mor. E geralmente os altares, que são os de colateral, eles trazem referência à Trindade. Sempre as imagens que vão estar neste altar são as imagens que têm ligação com Jesus Cristo, o seu pai José, sua mãe Maria, sua avó Santana, né? Então vão ser essas ligações parentais, né, com Jesus Cristo. E hoje nós também vamos ter a alusão do Divino Espírito Santo. Então vocês vão observar que os elementos que tem neste altar também trazem elementos fitomórficos, ele vai trazer também a presença dos querubins, né? Nós vamos ter pilastras torças, como eu mostrei também no rococó. Como o período barroco no Brasil é século XVIII, esses altares, nós vamos ter o barroco rococó depois do começo do barroco, que é já meado do século XVIII e finalzinho do século XIX, né, que já é a influência do rococó, e neoclássico já no século XIX. Então vocês vão observar que são talhas que têm detalhes diferenciados, tá? Vamos começar pela parte de base? A parte de base delas, vocês já vão ver que nós temos aqui, ó, um sacrário, ó, onde está essa cruz. Aqui é um sacrário, aqui é onde fica a hóstia consagrada, aonde é colocada a âmbula, né, que vai ser servida. Aqui a gente já vai ter também outros detalhes, né, a místula, né, essa que faz a sustentação tanto da os formos, que são esses anjos, né, nessa pilastra. Observe para vocês verem, né, uma face de um querubim, né? Então a gente vai ter esses detalhes. Da mesma forma como também foi mostrado a vocês no altar barroco. Então aqui a gente também tem uma pianha, né, que é nessa pilastra. Ela vem, essa pianha aqui é também para colocação de uma imagem. E aqui nós temos uma coluna, que é uma coluna torça também, com detalhes fitomórficos, né? Também a parte lá, que já começa a parte do coroamento, né? Esse é o corpo, né, deste altar. Aqui ao centro nós temos o nicho, né? Nesse nicho nós temos o trono, e nesse trono está colocado a imagem de Nossa Senhora das Dores. Essa imagem de Nossa Senhora das Dores é do século XVIII. Aqui também nós vamos ter a talha similar ao lado esquerdo, né? Na parte superior já vem toda a parte do coroamento, tá? Nessa parte do coroamento, como o barroco traz muita influência de elementos
antropoformos, né, que são os anjos, os querubins, ele também vai trazer os elementos que são, nesse caso, os fitomórficos, né, que trazem os detalhes de plantas, e também ele traz alguns detalhes que vão ser os homórfos. Mas o que é isso, Viviane, os homórfos? Vocês estão vendo ao centro a pomba do divino? Então, a pomba do divino, ela simboliza aí o Espírito Santo, né? Só esse formato de talha nós chamamos que são os detalhes homórfos, que trazem figuras de pelicanos, de fênix, né? E traz também, nesse caso, pombos, né? Que são os animais, né? Então aí a gente tem a pomba do divino representada nesse coroamento com um raionado em volta, né? E esse coroamento faz o fechamento desse nicho onde recebe Maria, né? Que Nossa Senhora das Dores é Maria, mãe de Jesus. Lembrando que eu falei que esses altares que antecedem o arco do cruzeiro, que são de colaterais, eles sempre vão ter imagens que fazem essa alusão ao parentesco de Jesus. Se vocês observarem, aqui nós temos o outro, que ficava também com ele de colateral, e eles são idênticos, perceberam? Olha só os detalhes na talha. São idênticos. A talha, os anjos, ó, colocando dois anjos, um de lateral do outro, vocês vão perceber que eles são idênticos. E aqui nós temos Nossa Senhora da Piedade, né, que é uma imagem também do século XVIII, e essa imagem ela está só ao centro, mas ela veio já da antiga catedral desta forma, né? Nós temos duas bases de trono. Se vocês observarem embaixo, também temos aí o nicho. Vou passar para o Eduardo aqui para eu poder falar com vocês. Então, pessoal, o nosso tempo é curto, né? Eu espero que vocês tenham gostado sobre o que a gente apresentou aqui do Museu de Arte Sacra, sobre os nossos retábulos e altares que são do século XVIII e XIX, de estilo barroco, rococó e neoclássico. Isso é um pouquinho para a gente mostrar para vocês que estão em casa nesse momento de isolamento e distanciamento social, para estar um pouquinho por dentro do museu, conhecer o Museu de Arte Sacra. Quem mora em Cuiabá, não conhece ainda o museu, quando a gente abrir, a gente aguarda vocês para nos visitar. E quem é de fora, já põe na agenda, já põe no seu roteiro turístico para poder conhecer o museu e nos visitar, né, após todo esse processo da pandemia passar. E que isso logo vai passar rápido, né? Pessoal, obrigada a vocês que participaram, um grande abraço, obrigado ao IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, por essa iniciativa fantástica, a TikTok, por ter abarcado essa campanha, também dos Museus Sem Fronteiras. Pessoal, é isso.